Graça e paz a todas as amadas irmãs. Nós louvamos a Deus por mais esta oportunidade de estar falando um pouco da palavra do Senhor para os corações. E eu quero muito agradecer ao convite da SAF para estar podendo trazer um pouco da palavra do Senhor para vocês, tá bom? E eu quero aproveitar aqui este momento para a gente ler lá em Mateus, no capítulo 16. Abra aí sua Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo 16. E nós iremos ler o versículo 15. Mateus 16 e o verso 15. E diz assim a palavra do Senhor: Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Repetindo, versículo 15 de Mateus 16. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Minhas amadas irmãs, a todos que nos ouvem, esse versículo ele traz um momento bastante interessante na vida de Jesus e também na vida dos seus discípulos. Quando ele fez essa pergunta para os discípulos, na verdade havia muita coisa ao redor, ou seja, um contexto muito importante aqui que estava acontecendo na vida e no ministério de Cristo Jesus, e ele foca então nesse verso 15 essa pergunta para os discípulos, certo? No entanto, para que a gente possa entender realmente o que ele estava dizendo, é que antes mesmo de Jesus estar fazendo essa pergunta para eles, para os discípulos, ele dirigiu essa pergunta também para as pessoas, né? Ele perguntou para os discípulos, em primeiro lugar, o que é, quando a gente vai analisar aqui o contexto que está dos versos 13 até o versículo 20, a gente vai ver que ele fez uma pergunta antes de fazer essa daqui. E é por isso que a gente quer destacar, na verdade, essa pergunta do verso 15, mas a gente precisa entender também a questão do contexto para que a gente possa chegar aqui e tirar algumas lições para nós. Então, diz a palavra de Deus que ele perguntou para os discípulos assim, no verso 13 em diante: Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Eles responderam, e era isso que o povo imaginava que Jesus era. Vejam que coisa interessante, amadas irmãs, que Jesus ele faz uma pergunta em primeiro lugar para os discípulos, e na verdade ele queria saber o que era a resposta das pessoas com relação a ele. Ele queria ter uma noção do que as pessoas estavam comentando, vamos assim dizer, ou falando a seu respeito. Minhas irmãs, se fosse qualquer outra pessoa nessa face da terra que estivesse fazendo essa pergunta para qualquer outra pessoa, nós poderíamos até dizer que essa pessoa, ela era ou um pouquinho louca, ou muito orgulhosa, porque ela estava querendo saber o que as pessoas diziam a seu respeito. Então, uma primeira aspecto que eu gostaria de abordar aqui é justamente isso. Às vezes a gente está preocupado demais com as opiniões das pessoas a nosso respeito, quando na verdade a gente não deveria ter essa preocupação. A gente deveria fazer a nossa atividade, a gente deveria fazer a nossa função, a nossa obra, tanto na igreja quanto fora dela, de uma forma que a gente não se preocupasse com a opinião das pessoas. Então Jesus ele vem trazer essa pergunta aqui, que é justamente um ensinamento muito importante para os discípulos e que hoje pode servir para nós. Então, nós analisamos que as pessoas elas tinham essa concepção acerca dele. Veja, no verso 14 diz assim: E eles, os discípulos, responderam: Uns dizem João Batista. Ou seja, compararam Jesus com João Batista. E olha que João Batista foi excepcional no seu trabalho.
Olha que compararam Jesus dizendo assim, outros com Elias. Elias, inclusive, é considerado o maior ou um dos maiores profetas do Antigo Testamento, como se fosse o maior deles. Eles estavam comparando Jesus com o maior profeta e não como o profeta. Eles estavam comparando Jesus com João Batista, que foi o precursor de Cristo, mas não estavam reconhecendo o Cristo. Eles estavam comparando também com Jeremias, que foi um excelente profeta, teve a sua função também no Velho Testamento, e a gente percebe que eles não estavam reconhecendo o Cristo verdadeiro, mas eles ainda o estavam comparando com outras pessoas. E por fim ele diz assim, e algum dos profetas? E eles colocam Jesus em pé de igualdade com os demais profetas. E na verdade, muitas vezes o que a gente está vendo hoje é que as pessoas não estão dando importância para Cristo. Não está muito diferente do que tem hoje. As pessoas não têm dado importância, as pessoas não têm dado valor, as pessoas não têm reconhecido o Jesus da forma como eu e você devemos reconhecer. Então, uma das coisas que a gente precisa aprender é reconhecer Cristo como o que Ele é. Nós precisamos reconhecer o Senhor como o que Ele é para nós. Ele não é um dos profetas, Ele é o maior profeta. Ele não é o João Batista, Ele está acima de João Batista. Ele não é Jeremias, Ele está acima de Jeremias. Ele não é o Elias, Ele está acima do Elias. Mas Ele não estava preocupado apenas nessa resposta das pessoas, porque essa resposta das pessoas era para dar o início na pergunta que Ele iria fazer mais na frente. É justamente o versículo que a gente leu, o versículo 15, quando diz assim, mas vós, continuou Ele, quem dizeis que eu sou? E essa pergunta, ela hoje ainda ressoa, e eu posso dizer assim, ela reverbera até hoje, e ela chega aqui para nós neste momento. E eu pergunto para vocês, e pergunto para mim mesmo quando eu estava fazendo essa reflexão, quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para nós? O que Ele significa para mim? O que Ele significa para você? Minhas irmãs, minhas amadas, a todos que nos ouvem através desse momento tão importante das nossas vidas, quem é Jesus para você? E Jesus é apenas um dos discípulos, um dos apóstolos? Jesus é apenas comparado a João Batista ou a alguns dos profetas? Nós precisamos reconhecer o Cristo, o Filho do Deus vivo, como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Quem é Jesus para você? Eu gostaria que você refletisse se realmente Cristo tem ocupado o lugar devido na sua mente e no seu coração. Porque uma das traduções ou uma das respostas que a gente pode dar para o nome de Cristo Ele é Messias, Ele é ungido, Ele é libertador, Ele é rei, Ele é sumo sacerdote, Ele é salvador, Ele é profeta. Nenhum dos outros, mesmo sabendo que eles foram pessoas extremamente importantes na obra do Senhor, nenhum dos outros pode ser comparado ao que Cristo é. Nenhum dos outros pode ser comparado ao Filho de Deus, como o Pedro vai responder mais para frente. No entanto, o que eu gostaria de frisar é que nesse verso 15 está essa pergunta para os discípulos, e Pedro assume a responsabilidade e responde por todos, e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Cristo, eu falei, Ele é o Messias, Ele é ungido, libertador, resgatador, Ele é rei, Ele é sumo sacerdote, Ele é salvador, Ele é profeta, Ele é tudo isto e muito mais. E eu pergunto, Ele é isto para você? Porque Ele tem perguntado, quem é Jesus para você? E vocês, o que dizem a respeito de mim? Jesus está perguntando. Sabe, meus amados, minhas amadas, isso não é orgulho. Jesus, Ele tem esse interesse realmente de saber dos seus filhos o que eles pensam a respeito dele. E todas essas concepções a gente precisa entender, e a gente precisa não só falar, a gente precisa colocar em prática.
Essas concepções que a gente tem a respeito de Cristo, ela precisa ser o norte, aquilo que norteia a nossa vida. E não apenas de palavras, não apenas de colocar para fora aquilo que a gente sente com os nossos louvores, com as nossas orações, mas isso precisa ser enfatizado na nossa vida. Quem é Jesus para você? Jesus está perguntando: vós, quem vocês dizem quem é Cristo? E nós precisamos responder: Jesus, Ele é tudo em todos. Jesus, Ele é tudo em todos. Eu gostaria muito de ter mais tempo, porque a gente, quando vai falando, o tempo vai embora. Mas não fique preocupado com o que as pessoas dizem sobre você, sobre o que você faz, sobre o que você é, sobre o que você era. Apenas se preocupe. Quem é Jesus para você? E você vai poder responder: Jesus, Ele é meu Senhor, Ele é o meu Messias, Ele é o meu libertador, Ele é o meu Rei, Ele é o sumo sacerdote, Ele é o Cristo, o libertador, o Filho do Deus vivo. Que você possa refletir nessa palavra em nome de Jesus e possa se confortar com ela e que possa reconhecer Jesus como Ele realmente de fato é, um libertador das nossas transgressões, um libertador do nosso pecado, um libertador dos nossos problemas. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. E Deus abençoe a cada uma em nome de Jesus.